dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor. Cá estamos nós de volta, um assunto novo, poderes administrativos, que é um assunto que cai em toda a prova de concurso. É incrível, sempre tem uma questãozinha lá falando ou do poder hierárquico, ou do poder disciplinar, ou do poder regulamentar, ou do poder de polícia. Então sempre tem alguma questão tratando desse tópico que a gente vai ver na aula de hoje. Professor, e se eu ficar com dúvida, onde é que eu posso encontrar a senhora para poder tirar as dúvidas? Aqui, ó, nas minhas redes sociais. Aqui tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Periscope. Segue nas redes sociais, eu vou respondendo vocês. Pode não ser tão rápido, mas eu respondo todo mundo, tá certo? Então segue lá, tem qualquer dúvida, quer qualquer algum tipo de dica, segue nas redes sociais para poder a gente ir para o nosso primeiro assunto, ó, que é esse daqui, ó, poderes da administração pública, que pode vir com o nome poderes da administração ou pode vir com o nome poderes administrativos, vai dar no mesmo. Só que antes da gente começar a falar dos poderes em si, falar do hierárquico, do disciplinar e assim por diante, vamos fazer um conceito de poderes para poder você entender de uma maneira simples de que trata esse assunto. Veja só, aqui tem um conceito que eu tirei do livro de José dos Santos Carvalho Filho, só que esse conceito daqui é um conceito escrito que ele diz assim, ó, poderes é o conjunto de prerrogativas dadas aos agentes para que ele consiga alcançar os fins do Estado. Só que eu prefiro um conceito desenhado. Então, deixa eu pegar a boa e velha página em branco para poder a gente fazer um esquema desenhando aqui o conceito dos poderes administrativos. Um desenho que eu já venho fazendo com vocês desde o início de regime jurídico administrativo é assim, ó. O administrador, ele vai buscar o bem-estar coletivo. Então, ele busca o bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. Então, o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. Vimos isso daqui no ponto passado, quando estávamos estudando os princípios. Aí já vimos o seguinte, o administrador, nesse caso, ele está atuando em posição de supremacia em relação a esse particular, ou seja, em relação de superioridade. Com essa supremacia, o administrador ele está recebendo diversas prerrogativas, que são alguns privilégios para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E o que são essas prerrogativas? São benefícios. Aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, ó. Como é o nome do assunto que a gente vai estudar? Poderes administrativos. Aí olha como fica fácil se você pensar de maneira esquematizada. O que seriam os poderes administrativos? Seriam as prerrogativas dadas a quem? Ao administrador, para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Então fica fácil, ó. Os poderes administrativos são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E por que esse administrador ele recebe esses poderes? Porque naquele momento ele está em posição de supremacia, a famosa supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Só que esse é um conceito desenhado, só que eu ainda quero colocar algumas características, que são as seguintes, ó. Esses poderes daqui, eles são instrumentais. O poder, ele é instrumental. Por quê? Porque o correto é falar em poder, dever. Alguns autores, dependendo do seu livro, trocam a ordem, tipo Celso Antônio Bandeira de Melo, fala que é um dever, poder. Na sua prova pode cair poder, dever ou dever, poder. Professora, não estou entendendo nada. Rapidinho. É o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte, imagina que um TRT abriu concurso para um TRT. O que o TRT quer, na verdade, é concurso ou ele quer nomear? O que ele quer é nomear. Só que para poder fazer a nomeação, para poder existir a nomeação, antes disso, ele vai ter que fazer um concurso. Então, o concurso é um instrumento para que o tribunal consiga nomear. Então, o concurso é um instrumento para a nomeação. O concurso é o meio, nomeação é o fim. Outro exemplo, quando a administração, por exemplo, quer comprar novos computadores, vai fazer o quê? Licitação. Só que veja que no final das contas, o que ela quer não é licitar, o que ela quer é comprar o computador. Só que a licitação é um instrumento para que eu consiga comprar. A compra é o fim, a licitação é o meio. É a mesma lógica do poder. O poder é um meio
para que o administrador alcance seus fins. Ou seja, o poder é dado para que o administrador ele consiga cumprir com o seu quê? Dever. É por isso que os poderes administrativos eles são instrumentais, ou seja, eles servem de instrumento para que o administrador posteriormente consiga cumprir com o seu dever. É esse o raciocínio lógico. Só que aí perceba o seguinte, um administrador, por exemplo, um prefeito, tem poderes pelo simples fato de ser prefeito? Não, um prefeito ele só tem poderes no momento que ele estiver cumprindo com os seus deveres. Exemplo fácil, eu, prefeita, estou desapropriando a casa aqui de 10 pessoas para construir uma via expressa. Estou usando de poderes para cumprir com os meus deveres. Agora eu, prefeita, estou na fila do banco para pagar minha casa. Naquele momento eu não tenho nenhum poder. Por quê? Porque eu não estou cumprindo nenhum dever. É por isso que os poderes eles são instrumentais, porque o poder é dado para que o administrador cumpra com o seu dever. E uma outra coisa que eu te pergunto é, esse poder que é dado ao administrador, ele é renunciável ou irrenunciável? O poder é irrenunciável. O administrador ele tem que usar do poder para poder cumprir com o seu dever. Ele não tem como renunciar. Exemplo, eu sou da parte tributária da Receita Federal, na parte de execução de cobrança de dívidas. Eu não queria cobrar uma senhorinha a dívida, mas eu tenho que cobrar, porque o poder é dado para ser usado, tanto que ele é um poder dever. O poder é dado para que eu cumpra com o meu dever. Então aqui tem um conceito esquematizado dos poderes. Então os poderes são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E esse poder é um instrumento para que o administrador cumpra com o seu dever e o poder ele é irrenunciável. Isso daqui foi uma parte mais conceitual, mas que te ajuda já entendendo o assunto que vem pela frente. Vou dar apagada aqui no desenho, já copiou? Beleza? Então vou dar aqui apagada no desenho para poder a gente voltar para o nosso material em slides. Deixa eu apagar aqui. Então aqui, ó, perceba que aquele conceito desenhado que a gente fez é a mesma coisa desse conceito escrito. O que são os poderes? São as prerrogativas dadas aos agentes para que ele cumpra com seus fins. Pronto, foi o conceito que a gente desenhou. E eu acho que de maneira desenhada fica mais fácil que a gente consiga entender o que está querendo falar. Beleza esse ponto? Só que antes da gente entrar nos poderes em si, temos que fazer a seguinte diferença. A diferença entre ato vinculado e o chamado ato discricionário, porque é mais ou menos assim, eu vou pegar outra página em branco. Vimos na aula de regime jurídico administrativo o seguinte conceito: uma lei sozinha adianta de alguma coisa? Não. A lei sozinha não passa de uma simples folha de papel. Então a lei tem que ser colocada em prática. Quem é que vai colocar em prática? Algum administrador. E como é que o administrador ele coloca em prática os comandos da lei? Produzindo determinado ato. Vamos ver mais para frente um assunto chamado de atos administrativos. Mas já fica fácil. O que é um ato administrativo? É um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos de quem? Da lei. Então, ato administrativo é um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Só que esse ato que o administrador vai produzir pode ser de duas espécies. Pode ser um ato do tipo vinculado ou pode ser um ato do tipo discricionário. Pode ser um ato do tipo vinculado ou pode ser um ato do tipo discricionário. Veja bem, todo e qualquer ato, a gente já viu que ele vai ter que ser feito de acordo com a lei. Todo ato, até pelo princípio da legalidade, tem que ser feito de acordo com a lei. A diferença é a seguinte, ó. Às vezes a lei não deixa liberdade de escolha para o administrador,
Aí, quando a lei não deixar a liberdade de escolha para o administrador, estamos diante de um ato do tipo vinculado. O ato do tipo vinculado é aquele em que o administrador ele só tem uma opção, que é a opção de fazer o que a lei mandou. Exemplo, um chefe viu que o seu subordinado cometeu irregularidade. O chefe escolhe se investiga a irregularidade ou tem que investigar? Tem que investigar. E se o subordinado for considerado culpado, o chefe escolhe se vai punir ou tem que punir? Tem que punir, porque são atos do tipo vinculado. O servidor chegando à idade limite, a administração escolhe se aposenta de maneira compulsória ou tem que aposentar? Tem que aposentar, porque a aposentadoria compulsória é um ato do tipo vinculado. Nasceu filho de um servidor homem. Eu, administração, escolho se conceda a licença paternidade ou tem que conceder? Tem que conceder, que é um ato do tipo o quê? Vinculado. Então perceba que no ato vinculado, o administrador ele simplesmente cumpre o que mandou a lei. Ele não tem liberdade de escolha. Só que às vezes a lei deixa a liberdade de escolha para o administrador. Quando a lei deixa a liberdade de escolha para o administrador, estamos diante de um ato do tipo discricionário. Vamos aprofundar isso daqui, mas o esquema básico foi feita a lei. A lei sozinha não adianta de nada, está no plano abstrato. Tem que ser colocado em prática pela figura de um administrador. Quando o administrador for colocar em prática os comandos da lei, vai produzir um ato. A depender do caso, se a lei não deixou liberdade ao administrador, esse ato é um ato do tipo vinculado. Agora, se a lei deixou uma margem de liberdade para que o administrador faça escolhas, estamos diante de um ato do tipo discricionário. Isso daqui é a base de ato vinculado discricionário que a gente vai aprofundar mais para frente. Isso aqui foi só um esquema inicial. Deixa eu ir apagando para a gente voltar lá para o material em slides. Então aqui perceba o seguinte, ó. No ato vinculado, a lei ela não deixa nenhuma margem de liberdade para o administrador. A lei simplesmente não deixa margem de liberdade para o administrador. Então esse ato vai ser um ato do tipo vinculado. Já no ato discricionário, a lei vai oferecer certa margem de liberdade para o administrador. Já quero aprofundar com vocês o seguinte: se é certa margem de liberdade, essa liberdade é dada para o administrador sem limites ou com limites? Necessariamente é dada com limites. Necessariamente é dada com limites. Toda questão de prova que falar que o administrador vai ter uma atuação ilimitada, sem limites, é uma questão falsa. Porque o administrador ele sempre tem limites. E quem é que coloca esses limites? Esses limites são dados pela própria lei. Aí entra o princípio da legalidade. Esses limites são dados em virtude de um supraprincípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Lembra dele? Com a supremacia eu dou prerrogativas. Já com a indisponibilidade eu faço restrições. E colocar restrições é colocar limites à atuação administrativa. E um outro princípio que coloca limites é o princípio da proporcionalidade, que para efeito da sua prova pode aparecer o nome proporcionalidade ou nome razoabilidade. Proporcionalidade ou razoabilidade. Então, que é a atuação dentro dos limites do necessário. Então, perceba, no ato discricionário, o administrador ele vai ter liberdade para poder analisar o que é mais conveniente e o que é mais oportuno, que eu vou falar disso melhor daqui a pouco. Ou seja, o administrador ele tem liberdade de escolha, mas ele não pode escolher o que ele quiser, porque essa escolha sofre limites, limites da própria lei, limites pela indisponibilidade, já que o administrador não é dono da coisa pública, e limites em virtude da proporcionalidade e da razoabilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Perceba o seguinte, nessa liberdade daqui, o administrador vai ter que fazer o tal do juízo de conveniência e
oportunidade. O que é fazer um juízo de conveniência e oportunidade? Deixa eu só traduzir aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui só para fazer uma tradução. Fazer um juízo é fazer uma análise, é fazer uma escolha. Analisar o que é conveniente é analisar o que é mais adequado. E analisar o oportuno é analisar o momento. Então, juízo de conveniência e oportunidade é simplesmente escolher o que é mais adequado para aquele momento. Vai ficar mais fácil quando eu colocar aqui no quadro. Deixa eu botar outra página em branco para poder a gente fazer um outro desenho em relação a essa parte daqui. Quando você pega, por exemplo, a lei do servidor, vou dar um exemplo com essa lei daqui, ó. Lá na lei 8.112 do ano de 90, que é a lei do servidor federal, quem já fez concurso federal teve que estudar necessariamente essa lei daqui quando foi um concurso para ter um cargo. A lei 8.112, ela diz o seguinte, ó, diz que existe uma punição de suspensão. Então, o servidor, em algumas situações, ele pode vir a ser suspenso. E o que a lei diz? Qual é o prazo dessa punição? Diz a lei, até 90 dias. Perceba, quando vem a lei do servidor e diz assim, que o servidor ele pode ser punido com a punição de suspensão. E essa punição pode durar até 90 dias. Existe discricionariedade, sim ou não? Sim, porque o administrador vai poder escolher qual o prazo da suspensão. Pode escolher 1 dia, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 até 90 dias. Mas veja, esse ato daqui, perceba que a seleção do prazo da punição, o tempo de punição vai representar um ato do tipo o quê? Discricionário. Porque não é que eu tenho que punir por 90 dias. Se a lei dissesse que a suspensão é de 90 dias, seria um ato vinculado. Agora, quando ela diz até 90 dias, vira um ato agora do tipo discricionário. Agora, essa discricionariedade, ela tem que encontrar e ser feita dentro de certos o quê? Limites. Exemplo fácil. A lógica é a seguinte, ó. A punição ela vai poder ser dada de 1 dia até 90 dias. Qualquer punição que eu dê a mais que esse prazo, por exemplo, resolvi aplicar uma punição de 120 dias. Então, eu apliquei uma punição de 120 dias. Sem precisar nem de muita coisa. Essa punição que eu apliquei foi legal ou ilegal? Ilegal. Essa punição foi ilegal porque ela está ferindo o que mandou a lei. A lei diz que poderia ser uma punição de até 90 dias. Quando diz isso, perceba que eu tenho que agir dentro de certos o quê? Limites. Agora, se eu der a punição de 1 dia, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, até 90 dias, a punição aqui está respeitando a lei, sim ou não? Sim. Dentro dos limites, eu estou respeitando o que manda a lei. Só que qual é o prazo que eu vou dar de suspensão? Depende. Aqui eu vou poder fazer uma escolha, porque eu vou poder analisar o seguinte, ó. Eu vou analisar qual é o prazo que é mais conveniente e oportuno, ou seja, qual é o prazo de punição mais adequado para aquele momento. Aí olha o raciocínio lógico. Imagina que foi uma irregularidade mais simples, bem mais simples. O servidor não é reincidente, é a primeira irregularidade que ele fez. Concorda que seria uma escolha, seria adequado nesse momento dar uma punição, sei lá, pouquinho, 1 dia, 2, 3, 4, 5. Agora, se o servidor fez algo muito mais grave, já é reincidente, aí eu vou aumentando. Então perceba, a lei, ela me deu possibilidade de escolha de um prazo, mas a escolha tem que ser feita dentro de certos limites. E dentro desses limites, eu vou poder analisar qual é a escolha que é mais conveniente e oportuna, ou seja, qual é a escolha que venha a ser mais adequada para aquele
momento. Então, isso é um ato do tipo discricionário. Beleza essa parte? Então, ó, só fazendo a recapitulação, quase que eu engajo. Vê bem, se a lei tivesse dito que a suspensão é por 90 dias, seria um ato vinculado. Agora, como ela disse que é até 90 dias, aí já é um ato do tipo discricionário. Então, pode ser de um dia até 90. Aí o administrador vai escolher o prazo da punição dentro desses limites, analisando a escolha mais conveniente e oportuna, ou seja, a escolha mais adequada para aquele momento. Beleza esse ponto? Só que eu quero te perguntar uma coisa. Esse ato que o administrador está praticando, ele pode sofrer um controle, sim ou não? Pode. Aí anote isso daqui, enquanto eu bebo meu copo d'água, anote isso daqui, que eu vou precisar que você tenha anotado isso daqui para eu poder falar verbalmente com você quando eu fizer o esquema do controle aqui. Anota, 2 segundos aí. Beleza, vou apagando. Olá, meus amigos! E aí? Gostou da professora Ana Cláudia? Você quer continuar assistindo a professora Ana Cláudia? Que, aliás, você quer fazer o curso completo da professora Ana Cláudia aqui no Lá Concurso? Então, nós temos uma opção para vocês. Nós temos um curso, tá? Direito Administrativo, com a professora Ana Cláudia. São 12 videoaulas, no total, 18 horas de carga horária, tá? Este curso tem o melhor custo-benefício do mercado. Pode procurar à vontade, aí que eu tenho certeza que você vai optar aqui por Lá Concurso. Este curso, ó, 60 dias de acesso, o investimento de R$60, ou seja, R$1 por dia. Você pode assistir durante 60 dias as 12 videoaulas, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, por apenas R$60. Ah, aliás, você quer baixar esse material de apoio da professora Ana Cláudia? Então, clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer lá o seu download gratuitamente, aqui no Lá Concursos, para você acompanhar as aulas. Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.